Servo do Senhor com as palmas para Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Bom, meus amados, a mensagem que eu ia levar era sobre o amor, né? Sabe onde é que o Espírito Santo testifica? Glória a ti, Jesus. Maravilhoso, né? Mas mesmo assim eu vou... vamos abrir sobre a questão da doutrina, que muitas das vezes está sendo pregada e a gente acha que é a doutrina de Deus e não é. Mas vamos saber, Aleluia, Jesus. em questão de um detalhe, a gente realmente sabe se é de Deus ou não. Vamos abrir primeiro Timóteo 4. Glória a Deus. Isso, 4. Amém? Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Uma mensagem bem breve, só para a gente ficar um pouco alerta. Aí o João Jardel vai levar a mensagem. E os outros irmãos também, que quiser também trazer uma mensagem, também pode trazer. O culto que está aberto, amém, meu irmão? Glória a Deus. Amém? Deus de Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a obstinência, ou seja, a proibição dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro, a gente aprende muito quando a gente faz pergunta. Porque Pedro, ele fez muitas perguntas maravilhosas, que ajudou nós no entendimento do Evangelho. Primeira pergunta: o que é doutrina de demônio? Vamos abrir se eu não me engano, se não me falha a memória, Deuteronômio 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Se eu não me engano, tá? 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. 12:32. O mesmo livro. Glória a Deus. Tudo o que te ordeno observarás. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Provérbios 30, versículo 6. É bom a gente ler, porque é bom que a gente também já ajuda a gravar na nossa memória. Provérbio, irmão, 25. 36. Vamos ler o 5 também, versículo 5. Toda palavra de Deus, ela é pura. Escudo é para os que confiam nele. Efésios 6, né? Nada acrescentes
as suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, você sabe o que é doutrina de demônio? Um acréscimo. Você sabe o que é que o Satanás falou para Eva lá? Não vamos abrir não, se eu não me engano está lá em Gênesis 2. Você sabe o que o Satanás falou para Eva? Eva falou bem assim, Eva sabia do mandamento do Senhor, porque Adão ensinou para ela. Deus não ensinou para ela, quem ensinou foi Adão. Ela falou bem assim, não, o Senhor falou que nós não poderemos comer desse fruto, porque se comermos, certamente morreremos. Eva sabia, ela confirmou essa palavra. Só que a serpente diz, não, certamente, se você comer, certamente não morrereis. Só acrescentou não. Aleluia, Jesus. Você sabe o que é isso? Doutrina de demônio. Verdade. E tem mais outra que ele falou para Eva. Ele falou assim, se você comer deste fruto, ou seja, dar ouvido para a palavra de Satanás, porque comer fruto é isso, porque muitas pessoas pensam que comer fruto estava comendo uma maçã, isso não existe. Jesus, Espiritual, estava dando ouvido para Satanás, tinha duas árvores, que a todas as árvores ela podia comer, até da árvore da vida, menos uma, que era dar ouvido para Satanás, e ela deu ouvido justamente para Satanás. Glória a Jesus. Satanás falou assim, você será como Deus. Colocou no coração dela, sabe o que? A ganância. Ela cresceu, ela queria ser como Deus, como Satanás também fez. Ele queria ser igual ou superior a Deus. Não era? Eva também colocou isso no coração de Eva. E Eva catou. Adão comeu também, né? Você deu ouvido para sua mulher. Lá fala, deu ouvido para sua mulher. E a pessoa fala, está pensando que está comendo a maçã, a outra metade da maçã. Nada a ver. Deu ouvido à sua mulher. E o Senhor separou do jardim do Éden, ou seja, separou dele. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, sim. Quando Adão não tinha pecado. Depois que Adão pecou, Deus separou ele, como está lá em Isaías 59. Verdade. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus não aceita pecado. Foi isso aqui ó, que Adão errou. Isso aqui, ó. Deus tirou ele da tua presença. Por que nós em pecado vai dar o reino dos céus? Quem que falou que Jesus Cristo ele veio para os pecadores, os pecadores continuem pecando? Quem que falou? Onde é que isso está escrito? Não tem isso na Bíblia, não tem essa base. 22, versículo 18 de Apocalipse, lá fala que é para nós não acrescentar nada para que não seja acrescentadas pragas, e não tirarás nada para que o nosso nome não seja tirado do livro da vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você quer ver uma doutrina de demônio? Jesus Cristo falou bem assim, ó, não ajuntei tesouro na terra. Tiraram não. Doutrina de demônio. Jesus Cristo falou, ajuntei tesouro lá no céu. Como é que é ajuntar tesouro no céu? Com certeza na terra que não é. Quer outra doutrina? Os mandamentos do Senhor, o Senhor fala, não farás para ti mais escultura. Tiraram não. Farás para ti sim mais escultura. Porque está usando até o que Moisés falou, que era para fazer aquela imagem de escultura, ou seja, aquela imagem para as pessoas olhar para aquela imagem da serpente e ser curado, porque não existia a fé. A fé ainda não estava na terra. A fé verdadeira, que era Cristo, não tinha se materializado ainda. Então, o povo tinha que olhar para aquela serpente. Se fosse um escorpião, tinham feito uma imagem de escorpião. Mas primeiro o povo estava murmurando, reclamando, por isso que Deus permitiu que fizesse aquilo. Mas foi destruído. Ninguém lê o rei 18, ninguém lê. Foi destruída aquela serpente, porque o povo estava adorando aquela serpente. Então, meus amados, tudo aquilo que passou da Escritura ou está antes da Escritura é doutrina de demônio. Aleluia. Porque muitas pessoas, tem cristão no meio nosso, por exemplo, que está aceitando cada tipo de heresia, um acréscimo de, não importa, isso aí é com ele, eu vou dar o dízimo, mas é ele Deus, por exemplo, mas aonde é que está escrito isso? Você quer dar o dízimo correto? Quer dar o dízimo correto? Um rabino, o dízimo não começou pelos judeus? Então um rabino explicou, pesquisa na internet, fala, explicação do rabino sobre a questão do dízimo. Quer dar o dízimo correto? Beleza. Você ganha quanto? R$2.000 por mês? Você vai pagar aluguel? Paga. Você vai pagar suas contas? Paga. Vai pagar, por exemplo, sei lá, conta de água, de luz e tal? Paga. Sobrou quanto no teu bolso? 200? Pega R$20.
Eu estou falando do dízimo que o judeu dá, o dízimo correto. Pega 20 reais, compra de alimento e dá para o pastor. Quer dar o dízimo correto? Então vamos seguir a escritura. Você não quer seguir o dízimo de Moisés? O dízimo é esse. Aleluia. E por que fica dando dízimo do bruto de dinheiro que nunca foi dinheiro e diz que está correto? Onde é que isso está escrito na Bíblia? Nós não está fundado no fundamento dos apóstolos e dos profetas? E onde é que isso está escrito? Aonde é que teve um apóstolo que pregou sobre isso? Onde é que Paulo pregou sobre isso? Paulo falou para ser imitador dele, como ele foi de Cristo. Onde é que Paulo fez isso para nós imitar ele? Está existindo doutrina de demônio no meio nosso. E nós estamos seguindo. Ah, é ele Deus. Não, saia dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus flagelos. Não é só quem pratica a mentira que vai para o inferno, não, meu amado. É quem consente a mentira, quem apoia a mentira. Aleluia. Qual é a dificuldade que nós temos, por exemplo, já que tem tanta necessidade de tirar um 10%, tira 10%, faz uma cesta básica, ajuda o necessitado. Jesus Cristo fala em Mateus 25, parece que o povo não lê Bíblia, por isso que errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Jesus Cristo fala, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Lá em Mateus 25, tive nu, vestisse-me, tive doente, fosse visitar-me, tive preso, fosse ver-me, tive estrangeiro, hospedaste-me. Aquela igreja que está sendo salva, as ovelhas que estão sendo salvas, vai perguntar, mas Senhor, quando nós estivemos com fome, com sede, nu, quando nós estivemos, por exemplo, preso, quando, ô estrangeiro, Senhor? A resposta de Jesus, quando a um desses pequeninos o fizeste, a mim o fizeste. Está fazendo para Cristo, não está fazendo para Cristo? Está levando dízimo para mercenário, está dizendo que está levando para Cristo. Está levando para Deus na mão, não tem nada a ver com Cristo. Jesus, aleluia. Tem nada a ver com Cristo. Cristo é só os pequeninos. Jesus Cristo mesmo falou, porventura, quem é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve à mesa? Jesus Cristo foi pequeno. Ele foi pequeno para nós seguir o exemplo dele. Por acaso não é o que está à mesa? Eu entre vocês sou aquele que serve. Eu vim aqui para servir, não para ser servido. Para que eu seguisse o exemplo de Cristo. Que exemplo que nós estamos seguindo de Cristo? Nós crescer servido? Achar que nós somos os grandão? Você sabia o que os apóstolos faziam? Servir as viúvas e os órfãos. Você sabia? Você sabia que isso está escrito? Eles serviam aqueles órfãos, aquelas viúvas. Eles davam a vida para aqueles povos que estavam necessitados. Paulo fazia as coisas para quem? Para os necessitados. Aleluia. Então você sabe quem é mais bem-aventurado? Aquele que dá do que aquele que recebe. Paulo seguiu esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meu amado, um acréscimo que acrescentar na Escritura é doutrina de demônio. Um acréscimo. E outra coisa, quando usa a Escritura para querer perverter o caminho do Senhor, é doutrina de demônio. Porque é engraçado que Paulo falou para aquele Elimas, que Elimas estava pervertendo o caminho do Senhor, que aquele procônsul queria se converter. Se eu não me engano, Paulo Ricardo, como é que é? É o nome dele? O outro que queria se converter, Paulo Sérgio, né? Aí Paulo chamou ele filho do diabo, porque ele estava pervertendo o caminho do Senhor. Você sabe o que Satanás falou para Jesus lá no Pinar? Ele usou a Escritura, sabia? Então todo aquele que usa a Escritura para ganhar dinheiro é doutrina de quê? Glória a Jesus. Está usando a Escritura. Satanás falou, está escrito. É isso que muitas pessoas falam. Ah, mas está escrito lá que Malaquias falou que tem que dar o dízimo do reino, tem que dar o dízimo do alimento, mas está escrito, mas é para nós? Tem certeza que é para nós? O gentil, por acaso Deus falava com o gentil lá? O gentil Deus tratava era na espada. O gentil que entrasse dentro do templo, Deus matava, porque a palavra não tinha chegado para eles, não tinha chegado para nós ainda. Glória ao Rei Jesus. Então, meus amados, tem que tomar cuidado com essas doutrinas que nós estamos engolindo. Um decréscimo é doutrina de demônio. Por isso que não é para acrescentar nada. Paulo fala para a questão de Apolo, para nós aprendermos a não ir além do que está escrito. Verdade, aleluia, Senhor. Tem doutrina que está escrita além da escritura. Ah, mas o pastor, eu sei que o pastor inventou aquilo, inventou campanha e tudo mais, mas onde é que está escrito? O que Paulo fez? Paulo fez alguma campanha? Fez algum voto? Não, por quê? Nós vamos copiar mercenário. Aleluia. Então, meus amados, nós estamos aqui para servir. Coloque isso na sua cabeça, é para servir. Não é para você ser servido, você não é grande não. Todos nós somos irmãos.
Nós estamos aqui, às vezes é um irmão que prega aqui, que o Senhor usa tremendamente, mas é ovelha do mesmo jeito, igual nós. Não tem diferença nenhuma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu quero levar esta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, já Glória deu? ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Amém? Meus amados irmãos. Cumprimento todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Judas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o único capítulo que só tem um. É o único livro que só tem um capítulo, né? Glória a Deus. Nós não sabemos o que fizeram com os outros, né? Mas... Judas 3, irmão. Versículo. O versículo é o 3 mesmo. É só um capítulo, não É. é gostoso, né? O verso é o 3 mesmo. Começa dele, quer dizer. Acharam? Versículo 3. Amados, procurando eu vos escrever acerca da nossa comum salvação, me senti obrigado a vos escrever para vos exortar a batalhardes pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram com dissimulação no nosso meio, no vosso meio, os quais têm já há muito tempo a sua sentença de condenação. São homens ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, o nosso único e soberano Salvador. Então, Judas está alertando para que os cristãos batalhassem. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 27. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Viva, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que vos veja, esteja ausente, ouça a respeito de vós, que permaneceis firme em um só espírito, com uma só alma, combatendo juntos pela fé do Evangelho. E em nada estáis assustados pelos adversários, que para eles é evidência de perdição, mas para vós de salvação, isto é, da parte de Deus. Porque vós foi dado por Cristo, não só crer nele, mas também padecer por ele, tendo a mesma luta que viste em mim, agora ouvis que está em mim. Então o apóstolo Paulo alerta a igreja para a igreja batalhar, combater. Verdade, Jesus. Combater, irmão. Quando você vê um irmão pregando o evangelho na rua ou numa esquina, ele está combatendo. Glória a Deus. Aleluia. Combatendo contra as heresias. Era isso que Paulo fazia. Por isso que Paulo no capítulo de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. 4, 6, vamos. Isso. Aleluia. Versículo 5. Paulo está se despedindo aqui. Ele está falando, tu, pois. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Obrigada. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 5. Tu, pois, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre piamente, plenamente o teu ministério. Estou sendo oferecido como sacrifício e libação,
e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora Paulo vai falar algo que para o crente está reservado. Versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está reservada, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Então Paulo diz que combateu o bom combate. Ele fala, combati o bom combate. E nós estamos combatendo o bom combate? Glória a Deus. Temos combatido o bom combate? Temos pregado contra o dízimo obrigatório, contra os votos, contra as campanhas? Temos combatido? Porque nós não combatemos, não é só pregando numa rua. Muitas vezes o nosso vizinho, um irmão que ainda tem a mente cauterizada, que chega perto de nós e começa com aquilo que aprendeu de homem, porque hoje os crentes são igual papagaio de pirata, fala tudo que vê o pirata falando, faz isso papagaio, vai lá e faz. Os crentes são desse jeito. Os crentes são desse jeito. Aí você tem repreendido ele, fala, não irmão, a palavra do Senhor fala ao contrário do que você está falando. Sabe que nós estamos combatendo o bom combate? E olha irmão, para combater o bom combate nós vai sofrer. Nós vai sofrer, porque o bom combate, meu irmão, você vai ter que lutar. Paulo lutava contra os próprios da seita que ele frequentava, os fariseus. Paulo combatia o bom combate. Irmão, desde a fundação do mundo, os filhos de Deus combatem contra os filhos do diabo. Eu vou mostrar para você nas escrituras. Vamos abrir Gênesis. O combate, irmão, começou desde a fundação do mundo. Começou o combate dos filhos de Deus contra os filhos do diabo, meu irmão. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 14. Acharam todo mundo? Vamos lá. Amém. Gênesis capítulo 3, verso 14. E o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste tu isto, serás maldita dentre todos os animais domésticos. Ponto. Você viu que a serpente era um animal doméstico? Ela não era um animal feroz. Agora vamos ver o seguinte. E dentre os animais selvagens, agora ela se tornou um animal selvagem. Você entendeu? Andarás sobre o teu ventre, comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. Olha onde se encaixam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui é a igreja, a mulher. Entre ti e a mulher, e entre a tua descendência. Você entendeu? E sua descendência. E esta te ferirá a cabeça. E tu ferirás o seu calcanhar. Glória a Deus, aleluia. Você entendeu? E tu ferirás o calcanhar. Salmo 41, verso 9. Está escrito isso aí. Verdade. O meu amigo íntimo que comia comigo levantou contra mim o seu. Glória a Deus. Aleluia, Deus, Jesus. aleluia, Jesus. Por isso que Paulo, os apóstolos sempre combatiam, irmão, bom combate. O bom combate, irmão, começa quando você aceita Jesus. O bom combate já começa aí. Quando você aceita o testemunho de Jesus Cristo, já começa o bom combate. Você já começa a combater contra a tua própria família. Jesus disse, os inimigos do homem serão os da própria casa, irmão. A inimizade já começa aí. Porque muitas pessoas não compreendem, irmão, que na Bíblia existe predestinação. Não é destinação, predestinação. Destinar é quando Deus destina. Pronto, acabou. Mas predestinação quer dizer, você foi predestinado. E o livre-arbítrio? Deus predestina, mas é você que escolhe. Deus predestinou. Verdade, aleluia. Quem não crê na predestinação precisa rasgar o livro de Romanos capítulo 8, capítulo 9, porque está lá escrito. Romanos capítulo 6, precisa rasgar, porque lá está escrito. Efésios também fala da predestinação, nos predestinou para a salvação. Está escrito. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, o Senhor foi bem claro. Porém inimizade entre ti e a mulher. Está vendo? Aí, a mulher é a igreja, irmão. A mulher de Apocalipse, a igreja.
que vai ser sustentado no deserto. Irmão, a igreja, a mulher sempre foi representada pela igreja. Sempre. Por isso que o nosso combate começou desde lá. Você se lembra de Jacó e Esaú? Um combatia contra o outro. Sempre o combate. Lembra de José? Moisés era combatido pelos próprios da sua casa. Teve a sedição dos 2 irmãos contra Moisés. Josué. Então, irmão, a igreja sempre vai ter que combater, irmão. A igreja sempre tem que combater o bom combate. Abraão e Ló teve uma Também. O bom combate, meu irmão. Romanos capítulo 5, capítulo 16, verso 20. Romanos 16, versículo 20. Não 16, verso 20. achei. Viu? Vai ouvindo, viu, gente? Quando o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, diz que tu ferirá a cabeça, está falando de Cristo. Satanás feriu a cabeça da igreja, Cristo. Porque livro de 1 Coríntios, capítulo 11, lá, Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja, a cabeça do homem. O homem significa a igreja. Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. Ele é a torre principal. Então, naquele momento, Satanás conseguiu ferir a cabeça. Só que o Senhor, quando ressuscitou, pisou a cabeça de Satanás. Vamos, Romanos capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz. Mateus capítulo 13. Glória a Deus, Senhor. Beijo, Deus. Glória a Jesus. Mateus Capítulo 13. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou logo para o resumo que Jesus pregou para os discípulos. Vou ler que é muito grande essa parábola. Mateus 13, verso 36. Acharam? Glória Verso a Deus. 36. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Versículo 36. Então, tendo Jesus despedido a multidão, entrou em casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos de quem? Do maligno. O inimigo é o que semeou, o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então quem semeou o joio na terra foi o diabo. O diabo que semeou. E Isaías capítulo 1 fala: nação, filhos de malignos. Então, meu amigo, o combate começou lá no Éden. Aleluia. O combate já começou lá. Aleluia. Por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate, Timóteo. Timóteo, olha, eu combati contra a idolatria, eu combati contra a feitiçaria, eu combati contra os falsos irmãos que entraram no nosso meio, que pregaram voto, campanha. Se Paulo entrasse hoje nessas igrejas, ele teria um infarte. Quando ele chegasse diante de uma igreja dessa, e ele visse uma arca da aliança lá, aqueles votos ungidos, água do milagre, meu irmão, Paulo desmaiaria. Eu acho que ele oraria o Pai: Senhor, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque infelizmente perverteram o teu evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se Paulo tivesse aqui nos dias de hoje, irmão, nós, simples, meu Deus do céu, nós nem se compara, irmão, aos discípulos da igreja primitiva.
nós já fica transtornado quando nós vemos tanta heresia, irmão. Agora, você, irmão, eu vi uma vez um pastor, misericórdia, irmão, aquilo me deu vontade de eu quebrar foi o celular, sou sincero. Ou quando eu vi aquele pastor, ele expulsando o demônio com a flecha, irmão. Eu falei, meu Deus, mas onde que Paulo fez isso? Paulo fez isso aonde? Aonde? Aí o outro dizendo que expulsar demônio com o cuspe dele. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. O cristão verdadeiro fica indignado com um negócio desse, irmão. Nós fomos visitar uma denominação aqui do bairro, pelo amor de Deus, a primeira coisa que o homem foi falar foi do dízimo. Pelo amor de Deus, irmão. Não teve palavra, o homem misturou tudo com tudo. Até o Cidenilson foi nesse dia, pelo amor de Deus, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu saía dali com a mão na cabeça. Pelo amor de Deus, irmão. Que evangelho é esse? Não tem, irmão. E nós temos que ficar o quê? Boca calada. Não, irmão, você não pode julgar. Você não pode falar. Não, tem que deixar. Enganando as almas. Levando as almas para o inferno, para o engano de perdição. Pelo amor de Deus, irmão. Nós não somos. Então, que exército nós faz parte? Nós estamos combatendo o quê? Nós mesmos? Mas se um rei não combater contra ele mesmo, ele não vai resistir, meu irmão. Verdade, aleluia. Nós temos que combater contra as trevas, irmão. Contra as heresias, o bom combate. Nós temos que lutar, irmão, com toda a nossa força. Paulo diz, lutai-vos com as armas, não as armas as armas espirituais. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar a face do Senhor. Eles fazem milagres, nós também temos que buscar para fazer também, irmão. Milagres e prodígios, porque isso foi dado à igreja. Isso foi dado à igreja. Eles têm dons que muitas vezes é dom de engano. Nós também temos que buscar o dom verdadeiro do Espírito Santo. Nós temos que combater o bom combate, irmão. Não só de palavra, mas de fato e de verdade. Nós temos que buscar com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, irmão. Buscar os dons espirituais. Combater, irmão. Combater o bom combate. Nós somos soldados de Cristo. Não somos mais do mundo. Por isso, irmão, que Tiago, capítulo 4, verso 4 fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, enemizade contra Deus, aquele que constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo é onde os filhos do maligno habitam. O mundo significa as trevas. Quem está no mundo está nas trevas. O mundo não é esse físico que nós vemos, é as hostes espirituais da maldade que opera nas pessoas. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, porque os filhos do maligno agem dentro das pessoas. Por isso que Paulo diz que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, porque o próprio diabo entrou em uma serpente, um animal doméstico, um animal que muitas vezes era como um gato ou um cachorro que era doméstico, um animal sem maldade nenhuma, e ele conseguiu transtornar aquele animal, acabar com a vida daquele animal. Imagina a nossa, imagina desse povo. Se ele conseguiu acabar com a vida do animal que era doméstico, um animal carinhoso, um animal que era bondoso,